Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que você esteja nos assistindo. É um prazer ter vocês hoje aqui no podcast Vida Ativa, galera. Mais um episódio super especial nesse espaço incrível que a gente está aqui hoje. E você também pode, quem sabe, um dia estar aqui como convidado ou quem sabe ter o seu próprio podcast. Hoje recebendo mais uma convidada muito especial, tá bom? Maravilhosa, uma das sócias aqui nessa empresa maravilhosa que é o Instituto Vida Ativa, a doutora Cris Marques, que é médica, endocrinologista, especialista em saúde hormonal, bem-estar, emagrecimento, tireoide e diabetes. Ela tem uma ampla experiência em atendimentos presenciais e por teleconsulta também, viu? Você também pode, onde quer que você esteja nos assistindo, pode ser também paciente da doutora Cris. E ela é reconhecida pelo cuidado humanizado e pela dedicação em promover qualidade de vida e equilíbrio para seus pacientes. Seja muito bem-vinda, viu, doutora Cris? Olá, muito obrigada, Raimara. E finalmente aqui, né? A gente teve uma longa história antes dessa que está de fato se concretizando. Sim. Mas vai ser um prazer e vai ser muito bacana a gente bater um papinho sobre endocrinologia, que é uma grande paixão da minha vida. Que bom, a gente estava falando aqui em off que eu esperei toda a gravidez dela. Eu nunca esperei tanto por uma entrevista. A gente sempre marcava e não dava certo. A gente chegou a gravar e deu problema na gravação e a gente perdeu. E disse, não, mas vai dar certo, tudo no tempo de Deus. E hoje a gente está aqui para bater essa conversa, esse bate-papo maravilhoso. E nessa conversa, né, doutora Cris, poder ajudar muita gente, né? Porque eu acho que informação é algo tão valioso que é melhor do que, às vezes, é até melhor que dinheiro. A informação correta, né? Verdade. E é uma grande responsabilidade, né? A gente ter esse bate-papo sobre saúde, porque serve como um alerta muito importante para as pessoas que estão ouvindo e se identificam com algum sintoma e a partir daí toma a iniciativa de procurar um atendimento e às vezes é a partir disso que a gente consegue diagnosticar e tratar precocemente as doenças que a gente trabalha no dia a dia mesmo, né? Sim, a gente sabe que o endocrinologista trata várias situações, né? Quando a questão da tireoide, a questão da obesidade, mas tem também um assunto que a gente tem ouvido falar mais, né, nos últimos anos, que é dos hormônios, reposição hormonal, porque não era tão falado antigamente, né? A gente vê hoje muitas pessoas que cuidam do corpo tendo esse cuidado, porque inclusive o bem-estar da mulher madura hoje se dá muito a isso, né? A gente vê hoje mulheres maduras a partir dos 50 anos que estão aí super bem, ativas no mercado de trabalho, com massa muscular, e isso não se consegue sozinha, né, doutora Cris? Tem muita coisa. Então, hoje a mulher de 50 anos, de 60 anos, tem um perfil completamente diferente, muito mais ativo, muito mais jovem do que a mulher de 50, 100 anos atrás, nessa mesma faixa etária. A terapia de reposição hormonal, ela consegue dar à mulher que entra ali na menopausa e obviamente não tem uma contraindicação à reposição, a qualidade de vida que começa a se perder, né, com os sintomas de insônia, irritabilidade, as ondas de calor que são tão frequentes. Então, é de fato promover saúde, né? A terapia de reposição hormonal, se bem indicada, quando bem indicada, ela tem um papel fundamental. E a endocrinologia é isso, né? Justamente o estudo, a abordagem de todos os hormônios de forma geral. Então, desde o diabetes, com alteração de secreção de insulina, que é um hormônio, a tireoide, que é uma glândula da gente que produz hormônios, e com a menopausa, que é essa falência, né, do ovário, que deixa de produzir os hormônios essenciais à vida da mulher. Depende, assim, de cada pessoa, a questão de idade, ou a partir de certa idade já é indicado essa reposição hormonal? É bem variado, depende de quando a mulher começa a apresentar de fato os sintomas.
O que a gente sabe hoje é que a menopausa ela vai acontecer num período, geralmente a partir dos 45, 49 anos, mas que antes desse evento específico da menopausa, a gente tem um período de tempo chamado de perimenopausa. E nessa faixa de idade, a mulher ela já começa a apresentar alguns sintomas. Então, esse acompanhamento desde cedo vai possibilitar a essa mulher uma qualidade de vida, sem dúvida. Que bom, né? Que bom que já existe todos esses oportunidades, né, de nos dar uma vida melhor. Eu tenho até algumas amigas 50 a mais que malham, inclusive que estão com o corpo melhor que o meu, super malhadas, abdômen trincado, mas porque tem um acompanhamento assim bem rígido com isso, né, com hormônio, porque é verdade que depois dos 30, na verdade a partir dos 30 a gente perde massa muscular até no banho. É verdade, a partir dos 30 anos a gente já começa uma curva de perda de massa muscular, e que o que vai garantir que essa perda não seja tão acentuada é justamente a atividade física, né, resistida, a musculação, e se torna um pouco mais difícil, mas ainda assim aumentar a massa muscular e fazer eu brinco que é fazer um banco, né, uma aposentadoria para a terceira idade, para a faixa de quando a gente entra de fato ali na fase de terceira idade, e que o músculo vai ser tão importante. Eu sempre converso isso com as minhas pacientes idosas e na prevenção mesmo, né, da sarcopenia, de que a gente quer músculo também para se sentir bonita, mas o que a gente precisa de fato é de músculo para com 80 anos, 90 anos conseguir levantar da cadeira sem precisar de uma bengala. Então, músculo é estética, mas músculo é saúde, antes de tudo. Pois é, a gente antes achava que a academia era só para ficar bonito, para ficar com corpão, e hoje não, né? Hoje a gente já entende que todo mundo precisa, que não é luxo, não, pelo contrário, é saúde. Ainda bem que aqui em Santa Luz a gente tem muitas opções, né? Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa, e não só a academia, tem também outras opções, né, de exercícios em casa, aquela coisa de baixo impacto, tem até aplicativos, né? Tem gente que não pode pegar muito peso, mas tem uns aplicativos também que você tem exercícios com baixo impacto, que também pode ser uma opção, né, para quem não pode ir de cara e para a academia. A gente nem falou aqui no início, né, doutora Cris? Acabou de ter bebê, tá com um bebezinho que de 2 meses? Vai fazer 2 meses. E eu acho que aquela mamãe que está em casa também pode ficar na dúvida qual o melhor momento, assim, para ir voltando, né? Porque é uma dificuldade, né? Tem toda a rotina do bebê, mas a mãe se sentir segura para ir para a academia também, né? Pegar peso novamente, também varia de cada pessoa. Sempre respeitar ali, né, o período pós-operatório, conversar com o obstetra que fez o parto. Cada parto é um parto, né? Cada parto vai ter uma intercorrência diferente, cada mulher vai ter uma indicação ou uma contraindicação durante a gestação. Então, é realmente deixar bem alinhado isso com o obstetra e, preferencialmente, no retorno, ter um profissional de educação física ali para acompanhar, para orientar, para o exercício ser o mais correto possível, para minimizar riscos, por exemplo, de diástase, que é aquele afastamento do músculo reto abdominal. Já acontece uma diástase natural durante a gestação, né, por conta do crescimento do abdômen, da barriga. Mas exercícios que evitem isso, geralmente mais hipopressivos. Então, o acompanhamento com o educador físico, ele é fundamental, sem dúvidas. E o timing vai muito do obstetra poder dizer assim, olha, pra você a partir de 60 dias tá bacana, isso não, vamos deixar um pouquinho mais pra frente. A via de parto também é um fator determinante. Então, graças a Deus, né, a gente tem um pré-natal aqui no Brasil que é muito bem acompanhado. Então, alinhar mesmo com a equipe que fez o acompanhamento e o parto. E começar o quanto antes, né, depois, né, desse processo todo, que a chance de ir voltando, não só voltando ao corpo, mas até para evitar outros problemas, né, também, doutora? Porque o exercício, ele ajuda até a organizar a mente, né? Com certeza, com certeza. O
pós-parto é um período muito sensível da mulher, né? É o período que aumenta o risco da depressão pós-parto, do baby blue, que é aquele estado mais melancólico de final de tarde. A atividade física, ela tem a potência, a capacidade de melhorar níveis de serotonina, trazer um prazer mesmo para a mãe, mas é complicado a gente falar volte o quanto antes, porque geralmente são mulheres que estão em privação de sono, cada bebezinho vai ter ali uma rotina de adaptação em casa, então é voltar no próprio tempo e sempre priorizando saúde mesmo, saúde mental, saúde física e o cuidado mesmo com o bebê, né? A gente também vê muito nas redes sociais aquelas pessoas que acabam de ter bebê, algumas artistas, e já está mostrando que está com a barriga trincada. E a pessoa que está em casa, né, que está com a vida totalmente diferente, às vezes nem tem uma rede de apoio, às vezes não teve um parto tão legal, quem sabe passou por algum problema, foi mais difícil. E aí a pessoa fica, poxa, por que aqui comigo ainda está demorando tanto, né? Importante é a gente saber e entender que nem tudo na rede social é verdade, nem tudo na rede social é o que realmente é postado e também não é porque sua barriga está trincada que está tudo bem também, né? Às vezes é só a necessidade, né, de estar mostrando aquilo ali e tal. Importante, né, doutora, a gente entender que tudo são fases, né? São fases que ali, aquele momento ali é um momento de entrega para aquele bebê, uma fase que passa e passa tão rápido, né? Que a gente nem vê. Pensa que não, o bebê já está enorme, já está andando, passa tão rápido. Passa rápido, verdade. A comparação eu acho que nunca é uma coisa positiva, né? E rede social é uma grande vitrine. Então, de ilusões. De ilusões. Então a gente tem que saber muito bem o que está sendo exposto não necessariamente, ou melhor, quase nunca é a verdade, né? Então, esse cuidado, e aí entra na parte da saúde mental mesmo, né? Da conscientização da mulher, da fase difícil que está passando. É isso. E a gente falando já nessa questão de peso e tudo mais, a sua especialidade trata muito também a obesidade, né? Que também ainda é um índice muito alto aqui no Brasil de obesidade. Eu não tenho os números aqui, mas eu sei que no Brasil ainda existe. A gente já vê também a obesidade infantil como uma pauta muito atual e preocupante, né, doutora? Isso. Crianças e adultos, né? Nós todos estamos expostos a um ambiente cada vez mais obesogênico. A gente tem alimentos hipercalóricos o tempo inteiro, de fácil acesso, que são, na grande maioria, até com um custo mais acessível do que o alimento saudável, né? O alimento mais natural, o alimento orgânico. E juntando isso a fatores genéticos, o que a gente vê hoje é de fato uma epidemia. A gente está vivendo hoje uma epidemia de obesidade, é a grande doença do século e que não anda sozinha. A obesidade não anda sozinha, ela anda de mãos dadas com outras doenças. Então, hipertensão, pré-diabetes, diabetes, alguns tipos de câncer, o próprio câncer coloretal, que foi entrou em pauta, né? Ficou bem falado depois que aconteceu a morte de Preta Gil, e outros tipos de câncer também são associados à obesidade. A gente tende a associar muito a doenças cardiovasculares, né? Mas as próprias doenças neoplásicas aumentam o fator de risco pelo estado pró-inflamatório que a obesidade confere ao indivíduo. Então, entender que de fato a gente está vivendo uma epidemia dessa doença e que tem tratamento, né? Tirar um pouco o estigma do tratamento da obesidade. Infelizmente, até alguns profissionais de saúde carregam ainda isso, né? De que aquilo de desmerecer, de acreditar que um tratamento para a obesidade está simplesmente baseado na força de vontade do indivíduo em si. E não é assim com nenhuma outra doença. Ninguém sai apontando o dedo e culpando quem tem pressão alta, quem tem diabetes, mas fala que quem tem uma obesidade é porque não está comendo muito e está comendo muito e às vezes nem come tanto. Exatamente, a gente tem perfis diferentes, né, do indivíduo com obeso, e dentre eles tem aquele que é o metabolizador lento, que de fato ele tem uma tendência maior ao acúmulo de tecido adiposo, mesmo com a ingesta calórica similar a um outro indivíduo. Então, trazer isso para esse assunto também é uma coisa que
carrego muito comigo porque eu convivo dia a dia dentro do meu consultório com pacientes que trazem dores muito fortes e que atrasam muito o momento de estar em consulta porque traz a responsabilidade daquilo como própria e não é assim. E sofrem muito, sofrem preconceito no avião, sofrem no trabalho, sofrem em todos os lugares, né? É muito difícil. E a gente hoje vê que existem muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque tudo que vira febre, às vezes as pessoas buscam sem uma orientação médica, né? Isso é perigoso. E aí é importante a busca, né, por um profissional especializado para poder fazer esse tratamento direitinho. Quando a gente está com um problema no dente, a gente vai no dentista. A gente não olha na internet, peraí, deixa eu ver como é que faz aqui e compra um negócio para mexer no dente. Não é assim, né? A gente tem que ir no especialista, no dentista, para cuidar do nosso dente. Do mesmo jeito, imagine o nosso corpo inteiro, né? A questão do peso tem que ir numa pessoa especialista. E bom, né, doutora, é que você está morando aqui em Santa Luz, está atendendo todos os dias aqui no Instituto Vida Ativa. Atende também, né, pessoas de fora através do Instagram, dá para marcar também, né? Exatamente. Esse tipo de conduta, né, do tratamento indicado por um amigo, pelo vizinho, acaba gerando na pessoa um histórico muito longo de frustrações, de tratamentos não bem sucedidos, que só vai reforçando, né, alguns pensamentos negativos, né, do paciente com obesidade. Então é realmente ter esse cuidado de dar o tratamento que a doença de fato merece, a atenção, a abordagem, o cuidado multidisciplinar. Eu sou endocrinologista, mas eu não consigo conduzir se eu não tiver do meu lado uma nutricionista alinhada, educador físico. Então é de fato uma doença muito complicada e que precisa de fato de uma equipe multidisciplinar para dar esse acompanhamento. O caso da Preta Gil é uma artista que, assim, eu vi minha vida inteira. Ela sempre esteve acima do peso ideal que ela queria, que ela almejava, né? E ela sempre estava fazendo dietas, buscando. Aí eu fico me perguntando, será que todas essas tentativas de emagrecer, muitas vezes de forma errada, pode influenciar em um problema assim como esse que ela teve, né? Será que pode acontecer ou não? O que a gente tem, né, de evidência científica é justamente o não tratamento, no caso, né? A obesidade, como eu tinha falado, o estado pró-inflamatório, ele é um fator de risco para o câncer coloretal. Então, hoje a gente tem a indicação do tratamento da obesidade e a indicação também do rastreio, né, do câncer coloretal. Hoje é um rastreio populacional. Todo mundo acima de 45 anos tem indicação de fazer a colonoscopia. É um exame chato, é um exame invasivo, mas é um exame necessário para diagnóstico precoce. Eu acho que talvez o que a gente tem que entender é que hoje a gente está vivendo uma nova era de tratamento de obesidade. Hoje a gente tem medicações seguras, medicações potentes e que, além de tratar a obesidade, previnem outras doenças, né? Por exemplo, a classe de medicação dos análogos de GLP-1, que são os famosos Ozempic, o próprio Mounjaro, são medicações que inicialmente foram descobertas para tratamento do diabetes, né? Para normalizar a glicemia. E aí se viu que tem perda de peso, uma perda de peso potencial, uma perda de peso com saúde, e foi aí que, depois de estudos, que foi aprovado para o tratamento de obesidade. Então, associar a tentativa do tratamento da obesidade como gatilho para alguma... Não, eu digo as tentativas erradas dela, muitas vezes, não dela especificamente, mas digo de pessoas que buscam dietas erradas. Vou fazer a dieta do não sei o que na internet. Sem dúvida, a dieta não sei o que. E dieta disso, dieta daquilo, sem um tratamento adequado com um médico especialista que entenda, né? Eu digo não o tratamento correto que vai causar isso, pelo contrário. Eu digo
buscar coisas tipo, Deus, minha vizinha falou que isso aqui emagrece, então deixa eu fazer. Não sei quem falou aquela dieta da sopa, não sei de quê. E esse tempo tão grande que a pessoa fica sem comer muitas vezes. E aí quando vai comer, já está com tanta fome, acaba comendo demais. E eu fico pensando, será que essas dietas tão erradas, né, que viralizam na internet, não pode desencadear um problema no estômago, né? E causar problemas sérios, né? E eu fico pensando, né? Porque que as pessoas não vão, né? Não tem essa. As pessoas gastam não sei quantos mil em um celular, né? Que é um objeto. Não sei quantos mil em não sei o quê. Por que não vai pagar uma consulta com um especialista, né? Para cuidar e fazer esse acompanhamento correto, né? Correto. Sim, essa questão da frustração, né, de dietas e de outras formas, né, outras abordagens, elas podem de fato, né, serem gatilhos para alguns comportamentos, né, de compulsão alimentar, de alguns hábitos, por exemplo, de alimentação seguida de indução de vômito ou de tomar algum laxativo para tentar diminuir a absorção ali da caloria que foi ingerida. Então, as frustrações e o não suporte psicológico, com certeza eles podem ter influência nesse sentido. Entendi. E tem até umas famosas, né, que fizeram o uso, como a Maiara, né, que a gente viu que ela perdeu bastante, as pessoas assustaram. Foi a Ozempic, né, que ela... Eu acredito que tenha sido o Mounjaro que ela utilizou. E aí ela teve aquele emagrecimento, as pessoas assustaram, né? Mas aí agora ela já tá ganhando a massa muscular novamente. E é uma pessoa que já vinha de aquele perde e ganha. Isso que eu acho que é muito preocupante. A pessoa perde bastante, ganha de novo. Perde e ganha. Eu acho que fica uma bagunça dentro da pessoa tão grande. Perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. E tem gente que passa a vida inteira assim, nessa montanha-russa. Tem gente que faz a cirurgia, que é aquela que fazia antigamente, né? Antigamente não, ainda faz, a bariátrica, né? E aí tem aquela perda brusca, mas eu conheço várias pessoas que fizeram a cirurgia, mas não conseguiu manter ali aquela dieta, exercício, continuar se cuidando, né? Acabaram ganhando tudo de novo. O efeito sanfona, né, isso que você está falando, do perde e ganha, infelizmente ele faz parte da fisiopatologia da doença, né? A gente tem como se fosse um termômetro do nosso peso e a tendência do corpo é sempre tentar voltar para o peso máximo que a pessoa teve na vida. Imagine que a gente tem que a gordura da gente é o nosso depósito de energia, é onde a gente garante que eu não vou passar fome, eu não vou morrer de fome. Então tudo que o corpo se alimenta, ele tende a depositar, ele tende a querer guardar, porque é um mecanismo de proteção. O problema é que a balancinha não fechou no momento em que a gente teve uma disponibilidade muito grande de comidas e de comidas hipercalóricas. É diferente do homem da pré-história que tinha que caçar a própria comida. Então, a partir do momento que a gente não precisa mais ir ali matar um mamute para se alimentar e a gente tem um ambiente obesogênico, alimentos hiperpalatáveis e uma predisposição genética em alguns pacientes, a conta não fecha, né? A conta do déficit calórico não fecha e o indivíduo passa, de fato, a acumular esse tecido adiposo. Quando o tratamento da doença ele acontece, a gente consegue reprogramar esse reloginho, digamos assim, e fazer a perda de peso, mas precisamos entender a obesidade como uma doença crônica. Vamos lá, se você tem hipertensão arterial, você está todo dia com sua pressão em 160 milímetros de mercúrio, sua pressão sistólica em 160 milímetros de mercúrio, e começa a tomar sua medicação, sua pressão vai para 12/8. Mas se você para de tomar o remédio da hipertensão, a sua pressão tende a subir. Entender a obesidade como doença crônica é entender que, a partir do momento que você está se tratando, e aí com o tratamento entenda modificação de estilo de vida, alimentação, acompanhamento com educador físico, tudo bonitinho, e o tratamento medicamentoso ou cirúrgico, se esse tratamento ele sai do cuidado, da atenção, se ele deixa de ser feito, a tendência é que novamente a doença se manifeste. E aí é esse momento do perde-ganha, perde-ganha, perde-ganha,
que a gente tem que não culpar o indivíduo, mas entender que é parte de uma programação biológica dele. É difícil, é muito difícil, né, doutora? E o pior que hoje a gente tá num tempo que, se você tá assistindo uma coisa na TV, é o tempo inteiro induzindo a comer. Os vídeos, até de criança, no YouTube, é o tempo inteiro. Então, os estímulos para convidar para comer é o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tem que ter muita disciplina, né, para correr atrás, mas não é impossível, né? E nada melhor do que a gente se sentir bem, buscar a nossa saúde, se cuidar. E agora vou entrar em outra pauta que eu já me identifico, né? Que é também a pessoa que tem dificuldade de ganhar peso, que também é a sua especialidade, né? Como endocrinologista. Porque tem gente que tem facilidade de ganhar. Eu já tenho facilidade de perder, eu acho que algumas... falo o contrário. Tem as pessoas que têm dificuldade de ganhar massa, é o meu caso. Aí, tipo assim, eu posso comer o que for, não ganho. Pelo contrário, se eu não malhar e tomar alguma coisa, eu vou só perdendo. Vou sumindo. Fico só um palitinho. Isso também, né? Você também trata isso. E como que pode ser tratado? Acompanhamento, né? O acompanhamento que vai dizer, porque assim, existe, lógico, a genética da pessoa, o biotipo da pessoa, e a gente não consegue ignorar isso é muito forte de cada indivíduo. Da mesma forma que a gente estava falando aqui da obesidade, que não é culpa da pessoa ou do que ela tá, simplesmente do que ela está comendo, o indivíduo que perde peso, ele também tem ali uma taxa metabólica basal mais alta e uma tendência a não construir massa muscular tão facilmente. Isso é completamente diferente, por exemplo, da sarcopenia, que é quando a gente já tem uma diminuição de quantidade de função de músculo. Você pode não ter uma massa muscular muito desenvolvida, esteticamente como você gostaria, mas não é uma sarcopenia, que não é a falta do músculo, a falta da quantidade, da função. Então, primeiro diferenciar uma coisa de outra, né? Geralmente o indivíduo sarcopênico é aquele idosinho frágil, ou pessoas que ficaram acamadas por muito tempo. Então, a sarcopenia é classificada como uma doença. Quando você fala dessa questão do músculo, é mais uma questão estética, mais uma questão de melhorar desempenho, de ganhar massa, mas diferenciar bem saúde de estética e não deixar de considerar que estética também é saúde, né? A pessoa que se sente bem, ela tem um reforço ali positivo de autoestima, de posicionamento e tudo isso, né? Entender saúde como esse conceito mais amplo é fundamental. Eu tenho que me policiar para não perder peso, tenho que ficar atenta, porque se eu não almoçar um dia, no outro dia eu já tô magra. Meu Deus do céu, é muito... Sim. E assim, não é bom estar acima do peso por questões de saúde, a gente tem que se cuidar, mas também querer ficar magro demais também não dá, a gente fica fraco, né? Exatamente. Magreza demais, tem gente que acha que magreza é saúde, nem sempre, né? Se você estiver muito magro, você também não vai estar bem, né? Tem que balancear. E a gente tem os distúrbios alimentares também, né? Desse outro extremo, que é a bulimia, a anorexia, a própria sarcopenia que eu tinha falado antes. Então, esse extremo também não é bacana. Em relação a isso que você falou, né? De pular uma refeição, aí é acompanhamento, a avaliação com o nutricionista, considerar a necessidade calórica que você precisa, basal, e ter ali um imperável em cima disso, para você conseguir de fato construir massa. E o estímulo, não tem jeito, a musculação aí não tem jeito, tem que estar acontecendo. É a musculação, não tem jeito. E eu sei que aqui em Santa Luz a gente tem também uma epidemia boa, que é uma epidemia de atleta, né? Ainda bem que tem muita gente que gosta de praticar exercício, muita gente que gosta de correr. Você já falou aqui, né, sobre a academia, mas é verdade que a corrida ela faz para tipo mulheres a partir dos 30 e tal, é verdade que faz perder um pouco também. Aí eu tenho que perguntar, né, gente? Tem que aproveitar uma médica aqui para saber. Um pouco de massa muscular no rosto.
A corrida? A corrida, na verdade, ela tende a reduzir percentual de gordura. E o que sustenta a nossa face é gordura. Tanto é que aqueles indivíduos muito magrinhos, né, que chegando de fato ao extremo, tende a reduzir essa gordurinha da bochecha, que a gente chama de gordura de bichar, que dá aquele rostinho up no blush. Ao extremo, né, a gente chama isso de face hipocrática, que é uma face até meio que adoentada, né, aquela face bem seca. E a corrida, ela tende, tanto pela questão da diminuição do percentual de gordura, quanto pelo impacto, a dar essa sensação de rosto derretido, né? Mas não é uma contraindicação de forma nenhuma aos corredores. A corrida é maravilhosa. E aí é o estimulador de colágeno. Aí não tem jeito, tem que fazer o colágeno e correr. Exatamente. Eu não gosto de correr, não. Eu gosto até esporte. Eu jogava vôlei porque o futebol tinha que correr. Eu sempre não gostei de correr, então eu vou fazer só o vôlei mesmo e caminhada, que é melhor pra mim. Mas pra quem ama correr, eu vejo que o pessoal ama correr, né? E acaba que vira um estilo de vida, né? É bom, então a gente tem que balancear. Eu sei que muita gente aqui gosta, inclusive o Vida Ativa esteve aí, né, no último final de semana em uma corrida, foi bem legal. Eu vi no Instagram, que eu não fui não, porque eu não dou certo para correr, eu ia ser a última. E é bacana, né, que a gente está aí numa geração que tem priorizado muito saúde, né? É uma geração que tem priorizado qualidade de vida, tem priorizado uma atividade, um trabalho que não gere tanto estresse. Então, é uma geração que está, de fato, colocando ali a saúde em primeiro lugar. E eu acho maravilhoso esse modismo que a gente tem passado de corridas, a própria musculação, né? A própria academia. E a rede social, ela trabalha muito isso, né? Ela acaba potencializando, ampliando muito os comportamentos. Eu vi uma matéria que eu achei muito legal, até faz um tempinho eu até postei, falando que essa geração é uma geração que tem buscado mais a saúde e inclusive com relação ao álcool. É uma geração, talvez as pessoas falem aqui, eu até falei em outro podcast, uma pessoa falou, Mara, não chegou aqui em Santa Luz ainda essa moda, mas é uma realidade mundial, assim, que as pessoas, os jovens estão buscando mais as cafeterias e casas de chá e estão buscando qualidade de vida, tempo de qualidade, trabalho que possibilite também viver. Isso não é ser preguiçoso, não é você não querer trabalhar. Isso é como a doutora falou no início, é como se estivesse fazendo uma poupança, sim, para a sua vida, para a saúde mental, qualidade. Quantos de nós fomos criados sem a presença dos pais, porque o pai não tinha tempo de ver a gente, trabalhava a semana inteira rodada, aquela coisa, e quem criava os pais era a babá e a televisão, né? Então, assim, a gente vê uma geração que está querendo fazer diferente. Poxa, peraí, que eu tenho que ficar com meu filho, peraí, não é assim. Perfeito. Entende? E eu acho que isso é futuro, isso é qualidade de vida, porque do que adianta sua conta tá cheia. E vou te falar que existe trabalhos home office, existe que você ganha ainda mais do que se você tiver preso o dia inteiro. E essa questão até da telemedicina, a gente viu na pandemia que super funciona e hoje, graças a Deus, é reconhecido. No seu caso, você é médica, você está com seu filho bebê, mas o seu filho está aqui dormindo, você pode estar fazendo uma teleconsulta em casa. Isso é futuro, a gente viu isso nos filmes antigamente, e que bom que isso eu acho que é algo de bom que aquele terror que a gente viveu da pandemia deixou, né? Que é a telemedicina, o home office que veio para ficar. Perfeito. Veio para ficar, não tem como. Não, agora há pouco eu estava atendendo uma paciente que ela mora nem tão longe daqui, ela mora em Araci, mas é uma paciente já idosa e que já passou por 2 episódios de AVC, tem dificuldade de locomoção e optou em fazer o atendimento dela por teleconsulta. Então foi
mais cômodo para ela, e a gente consegue fornecer um atendimento de qualidade e dar o cuidado necessário que a consulta presencial também fornece. Sim, um vídeo, né? Exatamente. E quem não está acostumado, a gente tem que começar a ir trabalhando isso, porque a gente está na era da inteligência artificial, né? Então eu acho que isso vai cada vez ganhando mais força, ganhando mais espaço, e a tendência é essa mesmo. Pois é, para quem está aí nos assistindo, a doutora Cris, a esposa do Dr. Jailton, ele mesmo já falou que fez e faz cirurgia robótica e com perfeição. Então, assim, gente, quando uma pessoa fala que não, online, não gosto online, tudo bem, tem aquela pessoa que quer ver, né, tudo bem, mas gente, o online é o futuro. Eu amo resolver tudo online, o que eu puder fazer online, porque eu tô com minha filha, com meus filhos, eu tô resolvendo a vida, eu tô fazendo a comida e tô resolvendo a vida ao mesmo tempo, né, e assim a gente consegue produzir, né, e ter tempo, ter qualidade de vida, né, e respirar, porque a gente vê também que hoje tem uma epidemia também, né, de depressão, de burnout, né? Tantas coisas que a saúde mental, ela trabalha, né, todo o resto, todo o corpo. Inclusive, também eu vejo muitas matérias, mas tem uma matéria também falando sobre meditação, que a meditação, assim como a caminhada também, quando você tem 30 minutos de meditação, 40 minutos, seja quanto for, você consegue reprogramar seu cérebro, consegue regenerar seu cérebro, assim também como a caminhada. Então, tantas coisas que já existiam há milênios, mas que nós fomos deixando para trás, que o mundo ocidental, o mundo do capitalismo nos engoliu de tal forma, e a gente deixou, quando eu falo a gente, é a sociedade, né, que veio antes de nós, mas tem uma coisa que ainda é real, é essa questão do consumismo, né, doutora, que a gente fica ali. Tem o consumismo e tem a questão das mentiras na rede social, que a pessoa quer se comparar. Sabe uma coisa que eu faço hoje em dia, que eu vou deixar até a dica? Se você segue uma pessoa que ela só está postando coisas que estão muito fora da sua realidade, pare de seguir, para você não ficar a questão da... Nossa, a pessoa tem filho, tem um tanto de filho, mas ela tem 500 empregados... E ela consegue, poxa, hoje eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo, ganho não sei quantos milhões hoje e tal. Cara, para de seguir, porque isso aí não é real. Isso aí é 1%, 1% não, é uma pessoa em 1 milhão. Então, você tem que ver, poxa, hoje o sol brilhou, hoje eu vi o sol aqui do lado da minha filha. Eu acordei, eu tive mais um dia de vida. Isso é uma bênção, é uma bênção. Você acordar vivo é uma bênção. Eu estou bem, estou com saúde, meus filhos estão com saúde. Isso é uma bênção para ser comemorada. Mas ficar postando, porque eu ganhei não sei quantos milhões. Isso é surreal, e é por isso que as pessoas estão adoecidas, né, doutora? E quando adoece a saúde mental, adoece o resto todo, né? Perfeito, tudo muito conectado. É aquilo que a gente conversou, né, no comecinho, sobre a comparação. A comparação pode trazer esse estado de insegurança, de pensamento mais negativo, e o ideal mesmo é a gente ter como comparação e como tentativa de ultrapassar, digamos assim, a nós mesmos, né? Então é tentar cada vez mais se olhar por dentro também, e ter esse cuidado. Rede social é realmente uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo um grande perigo do que a gente tem vivido atualmente. É isso, a gente tem que buscar usar com moderação, né? Usar para fazer o bem, para postar nosso trabalho, para ver profissionais, né, que possam nos ajudar e tal, mas não ficar nessa de estar olhando rede social e achar que tudo é como você está vendo, que não é, né? Não é de jeito nenhum. Doutora, eu sei que aqui, como você já atende todos os dias, tem algum número? Tem o do Instituto Vida Ativa, né, também, que já tem o link lá, né, para marcar. Entrando no Instagram do Instituto Vida Ativa,
Já tem um linkzinho direto que você consegue agendamento comigo, e por teleconsulta eu tenho um contato específico, e aí o pessoal do próprio Instituto faz esse direcionamento. Então, novamente, vai pela rede social que chega até mim. Pois é, o Instagram do Instituto Vida Ativa, eu vou até abrir aqui porque eu sei que, já para deixar aqui para quem é de fora, que a gente divulga, é Vida Ativa Santa Luz. Vai lá que você encontra o link do Instagram, tudo bonitinho. E no início eu sempre pergunto, né, um pouco da vida da pessoa, né? Com a doutora Cris a gente já entrou direto no tema, e ela é super jovem, então eu quero saber, sempre foi seu sonho, assim, essa especialidade, ou foi na faculdade que foi gerando a vontade? Sempre foi meu sonho. Assim, na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade de medicina, muito cedo eu já comecei a me identificar com a endocrinologia. Então, eu acho que foi no segundo ou no terceiro semestre, eu já estava dentro de um grupo de pesquisa em endocrinologia e já estava dentro do hospital fazendo pesquisa em pé diabético e fazendo o exame físico de paciente com pé diabético. Então, foi desde o começo. A endocrinologia é, de fato, uma grande paixão na minha vida. É uma especialidade que consegue cuidar do todo, mas sem perder o detalhe. E eu acho que a beleza das coisas está no detalhe, está nas pequenas, grandes mudanças que a vida traz, né? Pois é. E falando nisso também, eu nem perguntei, né? Mas é um assunto que eu gosto muito de falar, que é da tireoide, né? Porque também são muito altos os casos. Tem um amigo meu que é médico que ele fala assim, olha, se for para ter um câncer, que seja na tireoide, porque é o que não se espalha. É verdade isso, doutora? O câncer, a gente tem subtipos diferentes de câncer de tireoide, mas o mais comum, graças a Deus, é o menos agressivo, digamos assim, que é o papilífero, né, de tireoide. Quando diagnosticado precocemente, é um câncer que a gente chama de disseminação locorregional. Então, a cirurgia, ela tende a ser uma cirurgia curadora. Então, eu tô com seu amigo que se for para ter o câncer de tireoide papilífero, ele tem um prognóstico muito bacana. E mesmo naqueles casos que já estão um pouquinho mais avançados, que já tem metástase linfonodal, a gente tem a radioterapia como ferramenta. Lógico que tem alguns casos que infelizmente passam disso e aí a gente precisa de um tratamento mais específico, mas no geral a regra, no caso do papilífero de tireoide, é que com a cirurgia e alguns casos com a iodoterapia seja de fato resolutivo. O acompanhamento ele fica sendo a longo prazo, porque a gente tem que sempre rastrear a recidiva, né? Ter uma classificação ali do risco de recidiva e poder identificar precocemente, mas o prognóstico é bom. Que bom, porque eu perguntei a ele, porque na época minha mãe precisou, graças a Deus já fez, já retirou e tá bem, graças a Deus, porque, inclusive eu falei isso pra ela ficar tranquila. Eu disse, não mãe, mas é assim, porque o medo, né, o medo trava, né, tem gente que nem busca ir no médico pra não descobrir nada, né, tem isso, né, não vou nem procurar pra não achar, não tem isso também? Tem também, tem a negação, né, o medo, mas não é uma coisa boa. Isso. Porque postergar um diagnóstico muitas vezes vem acompanhado de uma complicação, né, de um agravamento da doença. Então é encarar a realidade como ela é. Sim. E ter esse cuidado, né, essa atenção eu acho que a forma como a gente aborda, a forma como dá o acompanhamento faz total diferença. Então, graças a Deus, as minhas pacientes que eu dou o diagnóstico de câncer de tireoide voltam depois da cirurgia, depois de todo o processo, falando, Cris, era isso mesmo. Que bom. Era isso mesmo que você tinha me falado e foi, graças a Deus, foi tranquilo, meu pós-operatório foi tranquilo e Sai no mesmo dia, né? A da tireoide ou sai no dia seguinte? Não, depende, né? Depende muito, porque como a gente está falando de uma abordagem de pescoço, se tiver qualquer edema associado durante o procedimento, sangramento, é uma região muito sensível, né? E que via aérea de qualquer forma. Então, essa alta do
pós-operatório vai variar de caso para caso, mas é uma cirurgia segura e a gente tem profissionais maravilhosos, né, da cirurgia de cabeça e pescoço. Que bom, né? Graças a Deus que deu tudo certo com minha mãe. E é importante, né, que a pessoa busque, que corra atrás. E aí tem a questão de um medicamento, né, que fica um tempão tomando. Na verdade, a mãe toma frequente, né, esse remédio. E é importante esse acompanhamento contínuo, como tudo na vida da gente, né? A gente tem que estar sempre se cuidando. Já estamos com quanto tempo de conversa? 45 minutos. Doutora, quais são os temas, assim, que mais chegam, assim, para você? Assim, aquele que é a dor da pessoa, do pessoal. Eu tenho um perfil de paciente, eu acho que a grande maioria das minhas pacientes são pacientes mulheres, atendo homens também, mas tem uma grande maioria de pacientes mulheres. Eu tenho um perfil de paciente que me acompanha, que faz esse acompanhamento comigo para tratamento de sobrepeso, obesidade. É uma área que eu sou apaixonada, que eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que mexe muito com o indivíduo, mexe com a saúde física, mexe com a saúde mental, então é um tema e uma área de atuação que eu realmente tenho uma paixão muito grande. E o que é mais prevalente realmente na nossa população, né? Diabetes, os problemas de tireoide, tanto hiper quanto hipotireoidismo, o próprio câncer de tireoide, a gente infelizmente está também com uma incidência alta, talvez por diagnósticos cada vez maiores, por conta de exames mais específicos, enfim. Mas é bem variado. Eu acho que se fosse para dizer assim, um perfil específico seria mais mulheres com sobrepeso e obesidade que estão buscando ali parar para realmente fazer esse autocuidado. Vai chegar uma aí que é o contrário, vai chegar para você aí uma que é a magreza demais. Eu vou marcar, faz tempo que eu falei com o Dr. Jailton, eu quero fazer acompanhamento, a questão da tireoide, né? Eu não sei se tem a ver, minha mãe teve, né? Se eu tenho que cuidar, né? Ter esse cuidado, né? Porque minha mãe teve. Minha mãe fumou muitos anos, já parou, tem mais de 15 anos ou 20 anos que ela parou de fumar. Mas, por outro lado, ela fumou muitos anos. Eu não sei se foi isso também, o fator de risco dela. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Mas é importante, né, fazer esse acompanhamento, já que tem caso da minha mãe. Com certeza, o componente genético ele é importante no câncer de tireoide, então tem que a depender do subtipo também, tem alguns que o fator genético ele é ainda mais forte, então tem sim, você tem indicação. E também a questão de reposição hormonal, né, saber quando que precisa e tal. Quero fazer esse acompanhamento e eu falei no caso de mãe, assim, os fatores de risco. A mãe ou o pai que já teve obesidade, para a questão de tireoide. Quais são os fatores de risco? Câncer de tireoide? Sim. Obesidade, como você tinha falado. Atividade física é um fator predisponente, né? Na verdade, o sedentarismo é um fator predisponente. De quase tudo, né? De quase tudo. Esse histórico familiar é um dos componentes que a gente sempre pergunta em consulta, então tem que ter esse cuidado, se tem alguém na família ali que já teve o diagnóstico, de fazer esse rastreio, né, familiar, de ver se tem mais alguém ali que tem, talvez a gente esteja diante de uma síndrome familiar. A gente tem um subtipo, né, que é o câncer medular de tireoide, é bem mais raro, mas ele tem um componente hereditário muito importante. E alimentação, os outros fatores também que precisam ser cuidados ali. Doutora, e o álcool? O álcool, eu fico pensando com relação à obesidade também, né? O álcool, ele é um fator, assim, que prejudica bastante. Recentemente, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela emitiu um novo, digamos assim, um novo parecer sobre os fatores de risco para câncer. Foi nesse parecer que a gente teve por exemplo, os embutidos de maneira geral, calabresa, bacon, colocados, né, como um fator de risco direto, independente de quantidade. A gente sabe hoje que o consumo desses alimentos não existe uma quantidade segura, eles são diretamente associados a alguns tipos de câncer. Tem que abolir, então. Exatamente, o ideal é que a gente retire. E
Foi nesse documento também que foi colocado o álcool como um fator de risco para câncer, do mesmo patamar que o próprio cigarro. Olha, eu tenho uma amiga que é médica que ela postou semana passada: se o álcool tivesse sido inventado hoje, ele não seria legalizado. Porque, na verdade, quando ele foi legalizado, era num tempo louco onde não existia tanto conhecimento como hoje. E junto com ele, a gente tem a questão do cigarro, que tem as drogas, todas as outras drogas que são ilícitas, sendo que o cigarro e o álcool causam mal igualmente, inclusive sendo o álcool o maior caso de todo tipo de coisa ruim, né? Inclusive feminicídios, né? Violência dentro da família, tantas coisas, né, que acontecem devido ao álcool. Exatamente. E o etilismo também, né, acaba prejudicando tanto o indivíduo que está ali, né, se expondo, aumentando o risco para uma série de doenças, se expondo muitas vezes à direção, né, no estado ali de embriaguez, e acaba expondo também o próprio ambiente, né, o núcleo familiar, essa tendência à maior agressividade, muitas vezes acaba expondo a esposa, os filhos. Então com certeza para ser reconsiderado. Pois é, que pena, né? Espero que realmente essa sociedade jovem, né? Que a gente fala geração Z, né? Isso. Eu não sei se a gente é Z, se a gente é Y. A gente é o quê? Nem sei mais. Não, a gente Nós somos millennials. Achei legal o nosso nome. Mas o nosso nome não fica para baixo. Millennials. Eu acho bom ser millennials. Eles agora são geração Z. Nossos filhos são geração Z. Misericórdia. Samuel agora já é de outra geração, acho que é Gama. Misericórdia, essa eu nem ouvi ainda. Ele já é a geração pós-pandemia. Sobreviventes. Filhos dos sobreviventes. Que é a geração da inteligência artificial, né? Misericórdia. Nossa, vou te falar, viu? Mas assim, eu acho que nós passamos, por exemplo, minha infância inteira não tinha celular. Não tinha, fui ter celular na adolescência já. Então, hoje a gente vive, o bebê mal aprende a andar, já sabe mexer no celular. Então, assim, nós somos, gente, a última geração que brincou sem celular, que viveu sem internet. Meu Deus, nós estamos jurássicos, misericórdia. Porque, na verdade, tudo mudou muito rápido, né? E está em constante mudança. Tudo mudou do dia para a noite e aí a gente teve que se adaptar a uma nova realidade, e eu acho que tem muitas coisas que são positivas e outras que são negativas, né? A gente tem que se apegar com o que tem de bom, né? E eu quero agradecer aqui a doutora Cris, essa participação super especial aqui no podcast, e quero até, doutora, vamos pensar, vamos lançar uma série curta, né, com perguntas e respostas da população. Eu pensei em um nome assim, tipo, sem tabus, não sei, para responder perguntas que as pessoas têm vergonha de perguntar, né? A pessoa tem total vergonha de perguntar. E o médico é para isso, né? O médico é para responder. Porque se você chega para uma pessoa da família, para um amigo, numa mesa de conversa, você for fazer às vezes vira piada. E aí, quando você tem um profissional, muitas vezes a pessoa chega no consultório e não tem coragem, tem vergonha. Tem isso da teleconsulta, a pessoa tem mais coragem do que presencial? Não, eu acredito que não. E eu acho que o vínculo, né, que o paciente ele vai criando ali com o profissional, sim, ele possibilita que alguns tabus sejam quebrados, e a gente consegue abordar. Eu acho que o profissionalismo do médico ou de outro profissional de saúde, ele vai ser determinante, né, do paciente se sentir à vontade e entender que aquilo ali é realmente uma abordagem para um ambiente seguro, né? Um ambiente seguro, perfeitamente. Pois é, a informação ela é valiosa, vale ouro, né? Então a gente precisa buscar esse conhecimento e estar sempre muito bem acompanhado, né? E quem quiser também, né, ter um desempenho bom também na academia, você faz também esse acompanhamento? Faço esse acompanhamento também, priorizando sempre saúde, priorizando sempre
a fazer uma avaliação laboratorial e ver o que é que está realmente prejudicando esse desempenho, né? Se existe algum quadro de anemia, algum déficit de vitaminas, entender como é que está isso aí, como é que está o perfil hormonal tireoidiano e buscar o melhor e a saúde sempre. Uma suplementação adequada, né? Perfeitamente. Especializada. E o bom é que a pessoa já faz aqui na Biomagistral, né? Já consegue fazer, né? Aqui, essa fórmula aqui na Biomagistral. Já tudo em um lugar só. Consegue. Né? É isso. Você já sai com a receita do lado, na sala do lado você já pede e já recebe. Até no conforto do celular, né, doutora? Recebe, né? Isso, porque o pessoal entrega. Eu quero agradecer e deixar o convite para a gente fazer outras vezes aqui, tá bom? O podcast com vários temas. Hoje a gente quis falar de várias nuances, né, que envolvem a endocrinologia, mas a gente pode fazer outras vezes, doutora, falando de um tema específico, né? Aí a gente vai lançar o card e as pessoas lançam as perguntas para a gente falar só de obesidade, outro dia só de tireoide, outro dia só de suplementação, né? A gente vai estar fazendo uma vez por semana aqui o podcast Vida Ativa. Quero agradecer e deixar aí esse espaço para a gente estar sempre fazendo, né? E levar saúde às pessoas. Com certeza. Foi um prazer estar aqui e vamos repetir, sem dúvidas, trazer temas interessantes, temas polêmicos e esclarecer e levar saúde, que é o motivo principal, né, disso aqui. Pois é. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal, sigam o Instagram também do Estúdio Vida Ativa, porque vem muita coisa boa aí nos próximos meses. Tchau, tchau.